começar a fazer um diálogo com essas gerações. Muito bom. Posso... Quer falar? Não, eu ia continuar, porque assim, você vê, tem esse desafio, né, esse entendimento, pô, eu entendi agora, justamente a gente tem que conectar melhor com as pessoas, elas estão online ali 9 horas diárias, se a gente não fizer nada, vão fazer, mas aí muitos que estão aí escutando e vendo a gente aí devem se perguntar, né, poxa, mas como eu começo, você tá contando ali no almoço, né, um pouquinho lá da tua equipe, fazendo um material incrível ali de inteligência artificial e etc. Eu falei, pô, tua equipe tá fazendo isso, mas muitos pensam, poxa, mas como é que eu começo, como é que eu vou, o que fazer primeiro, o que você tem feito lá, que pode ser exemplo principalmente para a linha da Assembleia, uma comunidade está iniciando. Como é que você começou isso e como é que você pode dar exemplo para dar o primeiro Pergunto passo, muito né? isso. Hoje a gente já tem uma equipe para comunicação que pensa, que faz isso, e às vezes uma agência para fazer estratégias. Mas quando você fala de uma igreja pequena, que não tem orçamento, que não tem gente, que não pode contratar, pastor, começa de onde? Eu falo, olha, tu tem um jovem aí que usa TikTok, que gosta disso aqui, chama esse jovem, traz ele para perto. Mas eu vou produzir o quê? Eu falo assim, produz o que você consome. O que você está consumindo? O que chama a tua atenção? O que faz você parar de fazer o feed? Pega aquilo e adapta. Mas às vezes é bobo, é uma dancinha. Bota um hinozinho, não tem aquele dos pastores tudo passando, sim. Pastor, equipe de mídia. Começa com um negócio assim, depois pega numa pregação. Poxa, pastor, aquela frase foi bonita. Do nada, pega que o pastor fala a frase em 15 segundos. Então, eu falo muito para as pessoas, eu não sei o que eu produzo. Comece imitando. Né? Paulo, seja imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Não sabe por onde eu começar? Começa me imitando. Sim. Até você criar uma maneira própria, um jeito próprio de andar, ter firmeza, olha para mim e faz o que eu faço. Né? Então eu acho que se para a vida cristã a gente começa imitando alguém, né? Como é que eu dou os primeiros passos nisso? Pega uma igreja de referência, uma igreja que você acha criativo, ou até aquilo mesmo, o que seu filho está consumindo? Faz uma versão disso e comece, daqui a pouco é natural. A internet é simples, né? Você vê, você tem 3 palavrinhas lá e deve ter uma turma grande lá na UNC para poder suportar toda a produção e etc. Eu sempre comparo isso com a Maria Clara e o JP, o canal. Porque eu falei, gente, meu Deus do céu, eu conheço o pessoal do 3 palavrinhas, conheço o pessoal do Patati Patatá, sei o quanto que tem gente na produção. Aí você vê uma mãe com um celular gravando a filha, com milhões de seguidores, com boneca agora nas lojas americanas, etc. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí eu tive a curiosidade, André, peguei lá no canal e falei, mas como é que começou isso? Aí eu fui lá, scrollei até chegar no primeiro vídeo. E o primeiro vídeo era muito simples. Era isso, a mãe realmente, era uma casa bem simples, inclusive, a filha vestida de princesa, subiu numa cadeira e começou a gravar ali, ensinando a fazer uma receita de bolo. Olha só. Ou seja, como começar? Ela começou assim, hoje tem mais seguidores. Na época, eu lembro que eu comparei com o Patati Patatá. Hoje o 3 palavrinhas lá passou, né? O Fred estava me falando. Passou em visualizações. Turma da Mônica e tudo, né? Tudo. Disney. Né? Hoje o 3 palavrinhas é o 25º maior canal do YouTube no Brasil. Geral, não é infantil. Geral no Brasil, em número de visualizações, né? Acho que está perto de 9 milhões de seguidores, mas está... em termos de views diários, está chegando em 6 milhões. E começou com o que a gente tinha na mão, amigo. Sim. É o que a gente tem na mão mesmo hoje. E a prática vai trazendo a melhoria daquilo que você está fazendo. E assim, em fazer muitas vezes que vai ter que estourar um. Né? Não é do nada. Aquele viralizou, que ele fala que ele cresceu do nada. Mas antes de viralizar um vídeo, ele fez 100. Então, assim, quanto mais frequência, conteúdo, né? mais coisa nós fazemos, mais propensão de crescer, de viralizar, de bater, de alguma coisa dar certo. Sim. E aí, então, você ganhar notoriedade. Então, né, trazendo para o lado pastoral, mas o pessoal sempre usa, né, isso como exemplo. Davi vai chegar com Golias, ele derruba num estilingue numa, mas antes dele derrubar e dar aquele estilingue na cabeça, ninguém viu ele matando urso, matando leão, jogando em pedra, jogando em outros animais para proteger o rebanho que ele ficava. Exato. Então eu preciso praticar antes, e quando Deus fala assim, foi diligente, tá legal na prática, deixa eu dar uma plataforma para você e vou estourar porque eu sei que você já está tentando isso. Então eu falo isso para as pessoas. Pega e assim, hoje é interessante que a linguagem de hoje, que cresce, que viraliza, é uma linguagem muito
antiprofissional. Se você fazer uma grande produção, parece que as pessoas não, isso aqui é profissional, eles querem algo mais orgânico, pessoal, que se relaciona. Né? Já viu que os vídeos que bombam são aqueles que o pessoal, e aqui tá chique e tudo, mas o cara tem um microfone que ele fica aqui, microfone, e eu falo assim, como é que isso aqui dá certo? Porque é a maneira como está se comunicando, e geralmente se a gente assiste várias vezes aquela pessoa, poxa, olha esse formato. Pega alguém que tem algum tipo de desenvoltura, faz aqui coisa parecida com isso aqui, pega o microfone, bota lá na garganta e fica fazendo essas brincadeiras e começa a fazer coisas até pegar o jeito e vai dar jeito. Hoje eu acho que a comunicação e a facilidade, ele dá vantagem para quem é amador. Sim, é democrático, né? Assim, né? A internet é democrática. Não precisa de mais nada, enfim, né? Se a gente começar a falar dos memes que bombaram, que viralizaram aqui, é coisa de garagem, de casa, de brincadeira, enfim, né? Então pode acontecer, só que assim, para acontecer você tem que ter muito conteúdo. E é bom ter muito conteúdo, porque quando estoura uma pessoa, quem é esse cara? Quando vê já tem mais 100 coisas lá. E aí você já tem muito material para entregar para essas pessoas. Então, eu falo para a pessoa, continua produzindo. Tem que ter você consistência, vai crescer. Sempre. Tem que ter consistência. Para mim, a gente está fazendo essa série que ele falou, né, de inteligência artificial e inteligência espiritual, que nós estamos abordando o tema de sabedoria. A gente falou assim, como é que eu vou falar de sabedoria no livro de Provérbios? E eu falei, poxa, e aí veio essa sacada, todo mundo está falando de inteligência artificial, vamos falar de inteligência espiritual, que a sabedoria do céu é maior do que a sabedoria humana e artificial. E a gente fez essas brincadeiras e a gente recriou com a inteligência artificial Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram os fundadores da igreja, e outras figuras, o apóstolo Paulo, o rei Salomão. Eles aparecem no telão da igreja lendo um texto, falando, cantando junto com a orquestra ao vivo. Então a gente tenta fazer essas interações para trazer um diferencial assim, demais. A equipe fez algo extraordinário de fotos que só eram em preto e branco e agora dá movimento, parece ser algo real mesmo, né? Quando a igreja vê, ela fica até impressionada. Então a gente tem que usar os recursos, né? Vai se levantar, e eu não sou contra, eu sei que, né? Meu chamado não é um chamado do estudo escatológico, é o fim dos tempos, essa tecnologia. Meu irmão, para mim, vamos usar a inteligência artificial para pregar a palavra, vamos tirar o melhor de lá, já que estão usando para fazer besteira, vamos usar para fazer o bem, porque o erro não está na tecnologia, está em como nós usamos a tecnologia, então vamos usar ela para o bem. Eu acho que tem. Se ela está conectando com as pessoas, estamos lá, né? Até porque, em termos de conteúdo, se for ver. A questão é só esse, é o primeiro passo de qual o formato e como você vai fazer, porque conteúdo a gente tem, respostas para o mundo, né? Eu sempre falo isso. A gente tem o melhor conteúdo. O melhor conteúdo. A melhor mensagem transformadora que existe é a nossa. Não tem mensagem. A gente está bloqueado às vezes porque não sabe como começar. Cara, tá aqui, filmando. Esse talvez vai ser mais interessante do que um monte de câmera aqui, né? Enfim. E às vezes é isso, né? Dependendo do público que for, ele quer uma coisa mais... quando pego vídeo pregando, eu gosto de usar muito rede social, eu posto. Tem alguma frequência de postagem, mas eu acho interessante que... E eu já fiz esse teste. Eu pego uma mensagem pregando na igreja, bem filmado, fundo desfocado, luz cor, legenda. Cara, aí tem alguma... Enfim, ministração que tem alguma frase de efeito. Se eu pego 3 vezes depois, falo a mesma coisa. Mesmo texto, tudo, mas não boto legenda. Mas eu tô dentro do carro. Meio assim, saí da academia, tô com camiseta, não tô no engajamento é maior. Eu falo a mesma coisa, 5, 6 vezes maior. É aquilo que eu tô falando. Quem tá pegando aqui... Mais verdadeiro, né? É verdadeiro, você passa mais verdade. Então, assim, cara, sem filtro, tá na intimidade. Então, eu falo, esse é o melhor momento para mim. De quem não tem estrutura para passar sua mensagem. É o melhor momento. E a gente tem que estar perto e entendendo essas tendências. Muito bom. Ainda dentro desse momento X-Mission aqui, agora eu vou pegar por um outro lado, André. Você vem, então, né, desse histórico profissional, empreendedor. Cara, o que você aprendeu, né? Que competências que você tem hoje e que você pode compartilhar? O que você acha que um pastor deveria ter e que você trouxe, talvez, da tua vida empreendedora? Eu acho que tem algumas coisas que a gente vê ali no dia a dia, mas, sei lá, talvez olhar para métricas, olhar para algumas coisas que a gente está muito acostumado a fazer no meio empresarial, numa corporação. Quais são as lições ali, ou algumas delas que você trouxe para o ministério, que você fala, cara, isso aqui é muito bom, eu aprendi lá, mas apliquei aqui e isso tem me ajudado muito? Eu vou falar até algo tão simples, mas tão simples, que para mim o mais difícil é o simples. De verdade, que às vezes a gente espera tecnologias, métricas e tudo. Para mim, qualquer tecnologia ela é feita para
encurtar a distância. Assim, conceito geral, encurtar a distância. Fazer as coisas mais rápidas, quem está muito longe se conecta e resolve de maneira mais simples. Eu li um livro, vou lembrar ainda do nome dele para citar aqui, mas que ele fala muito interessante. Ele fala assim, ó, existe um gap, né, um fosso muito grande entre o que o pastor pensa que a igreja precisa e o que a igreja realmente precisa. Ele disse que pegou de vários pastores que fizeram uma pesquisa. Ele chegou com um pastor da igreja, tipo assim, 300 pastores, né? Que chamam pastores sênior, lead pastor, pastor presidente, o que for, né? O pastor titular da igreja. Uhum. Qual você acha que é a necessidade da igreja hoje? A grande maioria dos pastores sempre citou uma necessidade de estruturação física. De uma sala melhor, de condições melhores de igreja, de prédio, de tudo mais. Não sei o quê. Então ele citou as prioridades, né, de algo mais grave para algo mais ameno. Chegou com a igreja desse pastor e fez a mesma pergunta. O que você acha que é a igreja? Quais são as necessidades atuais da igreja? É incrível como a visão do pastor era totalmente diferente da visão dos membros. Nenhum deles citava, eu quero um ar-condicionado melhor, um fundo, não sei o quê, porque a preocupação às vezes nossa vem de outra. Então para mim pastor, a primeira coisa, use a tecnologia, claro, para você transmitir uma mensagem, que para mim esse é o grande legal da internet, da rede social, que a televisão não tinha. Televisão via de mão única, rádio é via de mão única, internet, todas as plataformas, tu coloca o que tu quer falar, mas todas têm uma ferramenta que tu vai ouvir o que os outros pensam, que são os comentários. Para mim, use as tecnologias para ouvir a igreja. Postou algo, leia os comentários, responda os comentários, entenda a igreja, porque senão a gente vai sempre andar assim, a gente vai andar muito desconexo da real necessidade da igreja. Então, tu imagina, eu como pastor, se eu falar assim, o que a igreja mais precisa hoje é que eu finalize aqui a obra de pinte de acústica da igreja. Aí tu vai para a igreja, o que mais precisa? Não, eu acho que precisa mais de um trabalho de oração. Isso é totalmente diferente. E geralmente era assim, pastor pensa em estrutura, em coisas físicas, a igreja pensa em coisas espirituais, de verdade. Então para mim, usa a tecnologia, abre um Google Forms, é a coisa mais tecnológica que tem, fala assim, o que você está achando da igreja, o que a igreja pode melhorar, e começa a ver a igreja. Eu estou passando essa transição. Está crescendo muito a igreja e eu estou precisando esvaziar os cultos. Então eu abri novos cultos, nós estamos com 3 cultos no domingo. Eu estava falando até com o meu amigo que me acompanha aqui, o Almir, do desafio que eu estou tendo, que eu comecei a comunicar para a igreja, e a gente criou um link que a gente vai informar para a igreja assim, ó, você que vem para o culto das 4, você acha que 5 horas não seria o melhor horário? Porque sim, porque não? Deixe sua opinião, o que pode melhorar. Ouve a igreja antes de querer implementar uma transição, uma mudança, porque às vezes a mudança que você acha que vai resolver, para a igreja é algo irrelevante. Né? E a gente está ali para servir a igreja, os irmãos. Então, para mim, usa a tecnologia para escutar a gente, para se conectar com as pessoas, senão a gente vai ficar um alienado no púlpito, pregando coisas que a gente acha que tem necessidade, mas a igreja está com fome de outro alimento, sabe? Então, para mim, usa tecnologia para escutar pessoas. E olha que contraditório, né? Porque muita gente com medo, os pastores, igrejas, fala, a tecnologia ela vai distanciar as pessoas, elas vão ficar em casa, etc. E o que você está falando é justamente o uso da tecnologia para cuidar melhor das pessoas. Que se você sabe o termômetro da igreja, onde ela está, o que ela quer, né? Pedidos de oração, por exemplo, na InChurch. Eu ia falar disso, estava com isso na cabeça, que você falando o tempo todo só me via isso, né? Pedido de oração no aplicativo da InChurch, ele te dá esse retorno. Olha, tantos por cento da igreja está orando ali por parte financeira. Olha que incrível, você sabe o que você vai pregar no domingo, né? Então o que você falou é muito do que a gente estava conversando anteriormente, muito de internet, conectar, usar redes sociais, que é a parte ali do atrair, e aí você está começando a falar agora legal da parte de cuidado, né? Usando a tecnologia para cuidado. E nesse sentido, sempre repito aqui, porque é o que a gente tem como uma meta, ajudar a igreja a diminuir essa estatística, que é o quê? 80% do cristão não está evangelizando mais, foram ver por quê? Porque não se sente capacitado. Então, é por isso que o projeto da InChurch ajuda a igreja a atrair, cuidar. Aí você falou agora de tanta coisa de tecnologia ajudando a te dar informações para um cuidado melhor. E a gente fala agora de capacitar. Então, ou seja, a igreja não se sente
capacitada ao ponto de evangelizar. Ela terceiriza para o pastor essa função. O que você acha que deve ser feito para esse cuidado e capacitação para que a gente possa devolver para a igreja o ID? Acho que primeiro tem que ter acesso a essa informação, né? Ao conhecimento que às vezes não se tem. E deixa eu até adicionar para isso, e não sei se isso é estatística